Bom dia, Rafaela, Ivana. Tudo Bom bem? dia, Tudo bem? Que legal, é você. tudo. Ai, né? Tô morrendo de Nossa, saudade. quanto tempo, né, ô Rafa? Que legal, caramba. Nossa, demais, muito tempo. Tocado, mulher. E você, Ivana, tudo bem? Seu áudio tá desligado. Depois você dá uma apertada aí no microfone. E veja se você consegue conectar o teu áudio. Porque o Zoom, ele é chato para conectar áudio no celular. Acho que está pelo celular, né? Fica aí no microfonezinho. Pronto, consegui achar. É porque eu Aí. tinha posto tela toda para ver todo mundo. Bom Não tem dia, bom dia, problema, bom não. dia. Tá Bom tudo bem? Tudo dia, na bom paz? dia. Tudo Começando um sábado de jóia. sol animada, cheio de energia. Exatamente. Oi, E Ivana, semana você é que de vem vai ser Brasília? sábado de aleluia, nós vamos ter aula no sábado de aleluia também. Beleza. Perfeito. Ô, Aleluia, irmão. oi, Ivana. Você é de Brasília também? Sou de Ah, que Brasília. legal, que massa. Porque acho que vão ter pessoal de vários lugares aqui hoje. Então você e a Rafaela Ai, que também bom. de Brasília. Eu também sou de Isso. Brasília, só que eu estou em João Pessoa, vim morar aqui perto da praia. Ser Eita, que psicólogo perto da delícia. Ei, que praia. delícia. Ontem mesmo eu saí com a pessoa que estava falando que queria morar em João Pessoa e lá está Nossa, pois é, você, gente, é realizando o muito sonho do meu bom. amigo. É muito bom morar em João Pessoa, sério mesmo. É bem, bem legal, assim, é muito bom mesmo. É, a Juro pra qualidade de você. vida em João Pessoa, Aracaju é muito boa. Sem Aracaju contar que é também. perto das outras capitais, né? Então, assim, É, se você quiser passar um final de semana em Natal, um final de semana em Recife, você tá tranquilo. faz um bate-volta rapidinho, ó, tá? De boa Faz aqui, mesmo. não é não? Ai, que legal. Vou esperar o pessoal terminar de entrar, mas alguma dúvida até agora? Vocês conseguem ligar o microfone, ligar direitinho, a plataforma Sim, tá ok, tranquilo. né? É, eu Show. folhei um pouquinho dos textos, mas não vou dizer assim que li com profundidade, que não. Eu curiei Tranquilo. os textos, mas foi rapidinho. Tranquilo. Como eu falei, os textos eles são mais como material de apoio mesmo, não é Ah, obrigatoriedade tá. você ler, porque realmente eles são mais para a gente referenciar o que a gente vai ver durante o grupo de aprofundamento, tá bom? Não tem Ah, problema beleza. não, tá? É que eu já tenho 20 anos nessa área de sexualidade, lidando com a comunidade LGBT. Até o Massa. T, para mim, estava tranquilo. Mas esse negócio de que, de A, de Até I, pois é. E é por isso começa que a eu estou ficar fazendo mais esse complicado. grupo, porque essas são letrinhas que elas são mais invisibilizadas, né? A gente não fala muito. Então, por E eu exemplo, você estava tem... toda crente, assim, né, que eu podia trabalhar com isso. Aí eu entrei como voluntária para atender grupos exatamente nessa demanda. Me mandaram um não Ah, binário. Meu Deus do céu, como eu sofri. Aí eu acabei encaminhando, porque, assim, sim, olha aí. era outra realidade muito diferente, muito difícil. Eu falei, cara, você tem que Exato. falar com alguém trans, você tem que falar com alguém que tenha representatividade para você, porque por mais que eu Sim. tentasse falar numa linguagem neutra, não dá, não ia, não ia. Entendi. Você não conseguiu se acostumar, adaptar Não, isso? eu achava que eu estava falando com respeito, daqui a pouco ele, então, você me deu 8 gatilhos enquanto você falou. Eu falei, cara, Nossa, sério? é, Entendi. Por isso que é bom a gente aprofundar essa dinâmica, né, para a gente entender melhor como que funciona, porque essas pessoas, elas não são muito faladas, assim. A gente não fala muito sobre pessoas não binárias. Qual foi a última vez que você ouviu falar sobre uma pessoa intersexo? A pois gente não é. fala, né? O É tudo... intersexo, isso que eu te falei. O intersexo eu acho até tranquilo, porque assim, é uma questão dele decidir se ele quer Isso. manter, mudar, para que lado que ele quer mudar, e a gente tem que estar junto apoiando. Para mim Isso. apesar da minha realidade heterocismo, não mono, tá de boa, entendeu? Entendi, entendi. E você, Rafaela, você já ouviu falar sobre essas outras dinâmicas LGBTQIA+. Não sei se você está com a câmera ligada, mas não está Então, eu tô aparecendo com um para mim. probleminha com a minha câmera. Ela tá habilitada, mas ela tá toda pretinha, né? Não tá me É, aparecendo. você está Eu pelo tô vendo se eu celular? consigo ver as. Não, tô pelo computador. Tô vendo se eu Ah, Ah, consigo então, ver as configurações, senão eu é, passo pro celular. tem problema não. beleza. Mas, assim, perguntando para você, você já tem experiência nessa questão de pessoas além do LGBT? Do Q, do I, do A e do mais? Então, bem pouco. Ah, Menos do que eu gostaria, inclusive. entendi. É um assunto que eu tenho um molejo, assim, para lidar e conversar com as pessoas, entender.
bastante coisa, mas como eu falei, realmente é bem menos do que eu gostaria. Então, esse é um dos motivos pelo qual eu achei tão incrível a proposta do curso e assim, maravilhoso, porque eu quero saber como interagir, como tratar essas pessoas de forma Sim. claramente científica, né? De forma com pesquisas, enfim. Então, acho que é uma ótima oportunidade para eu me aprofundar aí. Show, maravilha, perfeito. Então, olha só, como que a gente vai funcionar então? O grupo, como eu falei lá, desde a etapa de inscrição, é um grupo dinâmico interativo. Então, a gente vai sempre estar dialogando, tá bom? Eu não sou o dono da razão aqui, eu estou passando conteúdos para vocês, os quais eu venho estudando durante os últimos anos. Então, é sempre bom que a gente tenha esse olhar crítico, né, para o que é falado, esse olhar um pouco mais cuidadoso também, porque muitas vezes a gente chega nos lugares já cheio de vieses, né? Cheio de vieses em relação àquilo que a gente não conhece. E é importante que a gente possa, nesse momento agora, estar aberto a entender esses vieses e não julgar as pessoas, né? Não olhar com aquela pessoa que está falando o termo errado, algo do tipo, porque aqui é o lugar para aprender. Você não pode falar o termo errado com o seu paciente, porque aí realmente, é igual a Ivana falou, né? Vai despertar 8 gatilhos aí no paciente e não vai ser legal. Sim. Aqui pode errar, não tem problema, tá bom? Isso que é o interessante, isso que é o importante aqui, tá bom? Gente, olha só, o tema desse mês, por que eu estou falando tema do mês? Porque a minha proposta, na verdade, é fazer vários meses, né? Então, depois eu vou lançar um próximo mês, depois mais outro, que a gente vai falar sobre outras dinâmicas, né? Outras siglas, outros lugares aí dessa questão da sigla LGBTQIA+, tá? E por que eu queria começar com esse tema? O básico é bom, mas ir além é melhor. Porque é aquilo, a gente não fala muito sobre as pessoas que vão além do LGBT, né? Se você pergunta, chega na pessoa e pergunta o que é uma pessoa gay, ela certamente ela vai conseguir saber, né? Uma pessoa assim, fora da nossa bolha, tá? Tô falando pessoas fora da nossa bolha. Mas se você pergunta para ela o que é uma pessoa agênero, essa pessoa ela vai demorar para responder, né? Talvez ela nem consiga responder, porque agênero, o que é agênero? Não sei. Eu sei o que é gay, eu sei que no máximo é uma lésbica ou um bissexual, né? Mas depois disso, eu não sei o que é, né? Tanto que se confunde, né? Trans, travesti, pessoas chamam travesti no masculino até hoje, né? O travesti. E não é certo, é errado, né? Travesti é uma identidade feminina. Então, ir além é justamente propor esses novos olhares para que a gente possa, de fato, ir além, tá? O tema desse mês é esse, então eu vou trazer para você várias pautas em relação a essa questão LGBTQIA+, tentando ir além, ok? Tem mais gente para chegar, mas como eu falei, eu vou começar às 9 em ponto, tá bom? Porque eu já considero que o horário ele é bem curtinho, então a gente vai realmente tentar aproveitar ao máximo. E conforme o pessoal for chegando, a gente vai dando as boas-vindas. Vou falar as regrinhas para vocês, essas regrinhas eu vou sempre repetir, tá bom? Então é muito importante para que a gente tenha um melhor aproveitamento, que a gente evite essas discussões pessoais, né? Coisa muito pessoal que não vai agregar dentro do nosso grupo, respeitar opiniões e abordagens diferentes, né? Então você tem a oportunidade aqui de discordar, tá bom? Expor seu ponto de vista, não tem problema. O objetivo não é convencer o outro daquilo, mas agregar, né, um novo ponto de vista para enxergar no assunto, tá bom? E assim, respeitar opiniões, é respeitar opiniões. E opinião, por exemplo, não é uma visão fascista, uma visão discriminatória, não é isso, tá bom? Respeitar a opinião de, eu acho que chocolate é gostoso, chocolate não é gostoso. Isso é opinião, tá bom? Manter o foco no tema da discussão, tá bom? A gente pode sempre usar exemplos pessoais, tá? Mas é sempre importante que a gente volte no foco, tá bom? Para que a gente não fique muito longe aí do que é proposto. E lembrar que também tem os outros para falar. Então, sempre prezar pela objetividade, tá joia? Bom dia, Karina. Tá ligando o áudio ainda. Tá certo. Bom dia, Karina. Tudo bem? Liga o seu microfone para a gente ouvir você. Bom dia. Oi, tudo bem? Bom Tudo dia. jóia. Que bom ver você por Tava... aqui. Como é que você tá? Igualmente. Tô bem, e Ai, vocês? maravilha. Tudo jóia também. Karina, eu já comecei, eu estou apresentando aqui para o pessoal as regras, tá bom? Então, Tá, resumidamente, prezar pelo bom senso e pela objetividade, tá bom? Então, a gente vai sempre tá estar bom. dialogando, sempre conversando, mas é sempre interessante que a gente fique no tema, né? E se atente a realmente colocar aí pautas que são ligadas ao que a gente está falando, tá bom? Ivana, tem Tá um bom. barulhinho de fundo no seu microfone, eu vou pedir para você manter ele desligado, pode ser? E aí, quando você for falar, você liga? Obrigado, tá bom? Tranquilo. Eu Gente, geralmente fico com a câmera e o microfone desligado exatamente para focar no negócio. É não, porque, como a gente tranquilo. estava conversando antes, né? Tá bom, mas Mas tá pode bom. deixar a câmera ligada, porque senão eu vou me sentir muito sozinho. Eu tô olhando vocês aqui.
Ai, gente, tá Gente, difícil a minha câmera, mas assim, ah, prometo que semana que nem. vem eu consigo, tá? Prometo. Tô Tá aqui bom. mexendo. E não deu mesmo, né? Poxa, que Pois pena, mas é, não consegui mexer. tem problema não. Mas Semana que vem eu vou cobrar, viu? tá bom, pode cobrar, pode cobrar. Semana que vem eu vou estar com a câmera. Tá bom, tá bom. Gente, seguinte, E outro hoje, ponto pode só falar. é a questão dos assexos também, que eu queria muito entender, porque a pessoa que nasceu sem genitália, tem a pessoa que tem a preferência de não se relacionar com ninguém, tem o assexo emotivo, Isso, né? Então, tem várias definições do assexo, que é isso. muita novidade, que também seria legal a gente dar uma pontuada. Sim, a Era gente vai isso. falar sobre isso, sim, se eu não me engano, acho que no próximo encontro, tá? Eu vou passar por cada uma dessas sexualidades aí relacionadas a pessoas assexuais. E é muito interessante a gente olhar para isso, sim, ô Ivana. Mas pode ficar tranquilo que a gente vai falar sobre isso, sim, tá? Hoje a gente vai falar sobre quais melhores práticas adotar para uma clínica afirmativa. Então, o que que realmente a gente precisa fazer para que o paciente chegue e se sinta acolhido, né? Que para que a pessoa que chega ali do outro lado perceba que tem um profissional que sabe o que está falando do outro lado, né? Eu não estou falando assim de coisas superficiais, estou falando de realmente, né, na prática, o que que a gente pode realmente fazer, tá bom? Para isso, eu preciso passar com vocês termos básicos. Eu não posso sair daqui deixando todo mundo confuso. Então, eu preciso que a gente diferencie termos básicos, como sexo biológico, identidade de gênero e orientação sexual. Para mim, saber disso já melhora 99,9% dos seus atendimentos, porque você não vai fazer confusão com esses termos, tá bom? Então, vamos começar? Eu quero que... Karina, o que é sexo biológico? É aquele que a gente com ele quando a gente sai da nossa mãe, da pessoa que, não só da nossa mãe, mas da pessoa que nos colocou no mundo, né? Hoje a gente tem mais acesso a homens trans que Hum. são, que colocam filhos no mundo, né? Que engravidam. E aí é aquele que a gente nasce e fala, ah, esse aqui nasceu assim, esse aqui nasceu assado. Ah, entendi, entendi. E aí, e aí você está vendo aí uma pessoa, Karina. Quem que é essa pessoa, você sabe dizer? Alan Raymond, Kawan Raymond. Isso. Qual que é o sexo do Kawan Raymond? olha, ele, pelo que eu conheço dele, ele é um homem cis, é, não sei se ele é hétero, enfim, não lembro, mas Ah, ele é um então, homem ele é um homem cis. O que que é cis. cis? É a pessoa que tem o sexo biológico e da identidade de gênero e ai, gente, A vocês. confusão. É confuso, né? Por isso a gente É, precisa passar por essa eu base. tenho medo de falar errado, de Não falar tem besteira. problema. Ah, que você não pegou o início. No início, eu falei, não tenho medo de falar errado, porque é bom que você fale errado aqui, porque você vai poder aprender, né? É pior falar errado com pessoas que já sabem o certo, né? Com paciente e tudo mais. Então, aqui você pode errar, não tem problema nenhum. A gente não vai julgar, não, tá bom? Olha só, sexo Ah, biológico, você falou certinho. É o sexo, né? No caso, a genitália, os órgãos ali, as coisas que vêm no sentido sexual, né? Hereditário, de DNA mesmo, tá bom? Então, sexo biológico é isso. Mas aí, você não me respondeu qual que é o sexo biológico do Cauã. Você foi para outras áreas. Qual que é o sexo biológico do Cauã? bom, masculino? Tá, masculino. O que que é sexo biológico masculino? Ah, ah, boa, peraí. Deixa eu pensar. Mas eu acho que eu não sei. Tudo bem. Ivana, me conta, o que que você acha que significa sexo biológico masculino? É o sexo que a pessoa nasceu, a genitália. Então, assim, um A homem, genitália. a princípio, teria pênis, e uma mulher, biologicamente falando, teria vagina, útero, ovários, né? Ah, Então, o legal. pênis, próstata, testículos. Perfeito. Beleza. Agora, ô Rafa, liga aí do microfone, me fala. Olhando para essa imagem, o que que você enxerga? O que você vê aí? En- É o Então, quê? né? Eu enxergo de forma, se for olhar, tipo,
no primeiro olhar, eu enxergo um homem que Um eu homem? diria Como é que você sabe que é um cis. homem? Então, é isso, né? Calma aí, ó, vamos aprender a diferenciar o que a gente acredita do que a gente está vendo. Ah, O que sim. que você está vendo? É um homem? Ele já te falou. Uma pessoa, uma pessoa. Ah, você está vendo uma pessoa. O que que essa Ok, pessoa uma tem no pessoa. rosto? Ela tem barba, Sim. rosto mais. Características tidas como masculinas. Ah, então são tidas como masculinas? Socialmente, se a gente for olhar enquanto fora da desconstrução que a gente quer fazer, culturalmente, acredito que sim. Perfeito. E qual que é a orientação afetiva e sexual do Cauã? Então, daí eu realmente não sei, né? Enquanto a pessoa dele. Eu realmente não sei qual é a orientação dele, né? Eu sei que a Entendi. orientação é por onde, para qual lado você direciona o seu afeto, né? Tá, Mas beleza. Show de eu bola. realmente não sei. Não tem problema. E é isso que a gente precisa desconstruir a partir de hoje. Olha só, gente. Sexo biológico são genitálias, são órgãos sexuais, né? É a formação de cromossomos constituídos a partir da genética, da hereditariedade, da evolução humana. Então, sexo biológico, eu tenho várias formas de ter um sexo biológico. Eu tenho sexo a partir da genitália, eu tenho sexo a partir do sistema reprodutivo, eu tenho sexo biológico a partir dos cromossomos. E é o que nós vamos ver lá na parte que a gente vai falar sobre pessoas intersexo, que não tem como você classificar homem e mulher, macho e fêmea, porque tem pessoas que têm ovário e têm pênis. Onde é que você classifica essas pessoas? Cadê? Não tem classificação para elas. Na sociedade não vai ter. Né? Essa pessoa vai ter que decidir, né? Ela vai ter que escolher o que, que ela vai performar durante a sociedade. Aí a gente está falando de identidade de gênero. Né? Agora, Ivana, o que, que é gênero? Eita, que pergunta difícil. Porque, né, gênero é um termo biológico, né? Ah, Nessa questão que a gente está falando da sexualidade, gênero seria a coisa do masculino e do feminino, atualmente com essas novas definições, né? Eu já vi. Antes era só masculino e feminino, né? Que é a grande queixa dos conservadoristas, né? Ah, qualquer coisa que fuja disso já seria assim aham, o masculino, feminino, o normal e os anormais, os diferentes, sim, os excêntricos, os ETs alienígenas. sim. E hoje já tem tantas definições diferentes de gênero e do que vem a ser gênero que eu não sei se eu consigo definir, porque a última vez que eu vi, tinham mais de 40 gêneros diferentes e está crescendo. Então, eu realmente não sei responder essa pergunta. Não tem problema. Karina, você sabe dizer o que é gênero? Foi muito bom, Ivana, sua resposta. O não saber também é uma resposta. O que é gênero, Karina? Gênero é a identidade é aquilo que a pessoa se identifica. É... Ai, como Ok, que eu vou... está indo bem. Vamos lá. Ah, A pessoa se identifica com ser mulher, ser homem e ser não binário, ou uhum, ser fluido, que é uma pessoa que hoje ela se sente mais não feminino, porque falar o que é feminilidade é muito complexo também, mas tá. hoje ela se sente mais ela é fluida, né? Ela não é só um gênero, ela não é só Sim, masculino ou só feminino. Então, ela sim. flui. É diferente do não binário. O não binário não se sente, não se identifica nem com o feminino nem com o masculino. Joia. Legal. Muito bom, gente. Não sei E se eu Rafaela, expliquei muito você. bem. Não, foi ótimo. Rafaela, o que é gênero para você? Então, Entende? assim como a Karina, eu definiria como a pessoa se identifica, né? Como que ela se coloca no mundo em relação. Aí tem, né?
feminino, masculino e essas outras que a Karina citou. Uhum. Então, a minha visão é bem parecida com a dela, assim. Show. Não, beleza, gente. Agora vamos realmente pensar aqui o que é gênero, tá? Para que a gente não tenha mais confusão. Então, a gente já passou aqui por sexo biológico, certo? Então, a gente viu que sexo biológico é relacionado à biologia genitálias, tá? Órgão reprodutor e cromossomos. E gênero, pasmem, gênero é uma classificação primária de poder de relações sociais. Então, gênero é uma coisa que nós criamos para dizer quem pode e quem não pode. É para a gente dizer a diferença entre os sexos, como que ela vai ser constituída na sociedade. Então, gênero, de acordo com Joanne Scott, pensadora muito, muito maravilhosa aí na linha do feminismo, né? Ela vai falar que o gênero é uma classificação primária de constituição de relações sociais de poder e de dominação, que se faz a partir das diferenças percebidas entre os sexos. Aí a gente fala sobre sexo biológico, tá? Gênero é construído pela sociedade, tá bom? Cachorro, por exemplo, não tem gênero. Ou você, se você pergunta para o seu cachorro, ele vai te falar, eu me identifico com o não binário. Isso não existe, né? Pelo menos ainda não. Então, olha só, cachorros não têm gênero, não deveriam ter, mas a gente coloca. Ah, olha o pateta, né? Se você for ver, um rato lá tem gênero. Tem o Mickey e a Minnie. Animais não têm gênero, por exemplo, mas a gente coloca, a gente generifica as coisas. Ah, mas essa roupa que eu estou usando aqui, ela é dita como masculina, e por isso que quando eu perguntei aqui sobre o Cauã, a Rafaela falou, ele tem características ditas como gênero masculino. Mas olha só, tem mulher de barba. E aí? O que eu faço com essa mulher de barba? Eu agrido, eu bato nela, porque ela não corresponde ao gênero que eu entendo na sociedade. E aí a gente chama de transfobia. Então você entende que gênero é uma problemática muito grande, porque ela é um termo que é usado para reprimir e oprimir as pessoas. Não, as pessoas elas não conseguem se encaixar nas noções de gênero que a gente tem hoje. E aí a gente vai para a identidade de gênero. Identidade de gênero é como você se identifica dentro do que foi construído socialmente. Então tem homem, mulher, travesti, não binário, né? Então, homem trans, homem cis, mulher cis. Né? Cis é aquela pessoa que se identifica com o gênero que foi atribuído a ela ao nascimento. Trans é a pessoa ao contrário, né? A pessoa que não se identifica com o gênero que foi atribuído a ela ao nascimento. Essa identidade de gênero ela é cheia de estereótipos que geram papéis de gênero, ou seja, ações impostas socialmente para os gêneros. Tá? Papel de gênero, é isso aqui. Ó. Eu pesquisei. Propaganda de cerveja. O que aparece? A mulher gostosa, a mulher branca, a mulher bronzeada, a mulher segurando a cerveja. Isso é papel de gênero, tá? Então, até agora a gente viu que sexo biológico é uma coisa, gênero é outra coisa, identidade de gênero é outra coisa e papel de gênero é outra coisa, certo? Agora eu quero saber da orientação sexual. Ivana, me fala, como que você define homossexual? O que é homossexual? Para mim, homossexual é a pessoa que se relaciona com pessoas do mesmo sexo dela. Sexo? Então tem que ter pênis ali envolvido. Se for um homem homossexual, tem que ter pênis. Se for uma Então, mulher homossexual, tem que ter vagina. então eu sou homossexual se eu me relaciono com a mulher trans, porque a mulher trans que não fez a cirurgia, ela tem um pênis. Eu sou homossexual. Gosto. Não, eu estou falando de homossexual, a definição clássica, né? Que eram pessoas que tinham o mesmo sexo, né? Aí, depois essa definição foi trocada por homoafetivo, né? E qual que é a Aí, no caso, diferença de homossexual para afetivo? é porque tem a ver com afeto, é bem mais menos Entendi. a genitalidade, né? No Perfeito. caso, o homem que se relaciona com uma mulher trans, ele é um homem hétero, porque a mulher trans se define como mulher, né? Então você está me falando que a sexualidade ela não se relaciona com o sexo biológico, mas com a identidade que a pessoa se identifica no gênero. Uhum. Perfeito. Então, homossexual não é a pessoa que se relaciona com gente do mesmo sexo, mas sim com o mesmo gênero. É isso? Show de bola. Depois da sua definição de gênero, bagunçou tudo. A gente confunde muito, né? A sociedade confunde muito sexo com gênero. Assim, não tem problema vocês usarem sexo para se referir a gênero lá no Twitter, lá numa conversa informal. Mas com um paciente, com um âmbito mais profissional, é interessante que vocês usem gênero ao invés de sexo, porque sexo está relacionado sempre com sexo biológico, tá bom? Rafa, me fala.
Isso que eu falei que Ah, homossexual era com sexo genital, né? Porque o sexo exato, genital é exato. Aí por isso eu questionei você, porque se for uma mulher trans, então eu também sou homossexual, porque eu vou gostar do pinto ali, do pênis dela. é, Entendeu? E aí não faz e aí sentido. é que tem, né? A questão dos trans bagunçou bastante, Exato. porque homem trans menstrua, homem trans Engravida. engravida, E aí a homem gente trans tem pode amamentar, mulher trans todas as tem próstata. noções que foram construídas não se encaixam. Se eu mostro É, um homem trans grávido para uma pessoa, ela fala: que é isso? Como assim? Homem grávido? Vai dar um bug na cabeça da pessoa. Mas por quê? tá. Porque a gente construiu socialmente essas ideias. Nós construímos essas ideias. Vou pedir para Rafaela. Rafa, me fala, o que é heterossexual, então? Então, heterossexual é uma pessoa que se relaciona, se atrai por um gênero diferente, né? Ah, para um gênero diferente. Isso, diferente do que ela se identifica. Pronto, perfeito. Muito bom. E Rayane, estava conseguindo me ouvir? Liga o microfone para ver se você consegue falar. Aí, tá dando para ouvir. Tô conseguindo ouvir. Tudo bem? Bom Tudo, dia. bom dia. Show. Um Rayane, sufoco para entrar. não tem problema. O que é uma pessoa bissexual? Bissexual, eu acredito que seja uma pessoa que se identifica com, com os dois gêneros, eu vou dizer assim, homem e mulher, Ela se identifica ou ela se atrai? se atrai. Então, ela se atrai por homem e mulher. Então, Isso. então bissexual não se relaciona com quem é não binário. É excludente. Se é uma pessoa não binária, Não, que não se não, não, identifica. não, não. Pessoa andrógena, bissexual não se Não, relaciona. nesse caso seriam todos, né? Ah, Com entendi. qualquer gênero. Então, qual a diferença de pansexual para bissexual? Você sabe? Boa pergunta, Eu não. acho que o pan agrega Ah, mais que o bi. O pan agrega mais. Ah, tem os trans, os não binários, o pan agrega todas as outras letras, é assim que eu entendo. entendi. Perfeito. Uma Vamos forma. verificar. Vamos verificar isso então agora na prática. Olha só, acompanha comigo, gente. Homossexual, calma aí, orientação sexual, né? É a atração ou a não atração, tá bom? Pelas pessoas a partir ou não do gênero que elas desempenham socialmente. Então, orientação é atração, tá? Ou a não atração, ok? Homossexual é a pessoa que se identifica com um gênero masculino e se atrai por um gênero masculino, ou seja, mesmo gênero, tá bom? Pessoas, mulheres homossexuais vão ser designadas como lésbicas aqui, né? Mas eu estou colocando aqui homossexual no sentido masculino, mas dá para entender que se for no feminino é uma mulher, uma pessoa que se identifica com um gênero feminino que se atrai pelo mesmo gênero, tá bom? Heterossexual é uma pessoa que se atrai por outro gênero que não próprio, outro gênero. Então quer dizer que uma pessoa heterossexual ela pode namorar uma pessoa não binária e continuar sendo hétero? E aí? Sim, gente. Sim. Tá? E eu namoro uma pessoa que não se identifica necessariamente com masculino ou feminino, eu continuo sendo heterossexual. Porque eu não estou me relacionando com uma pessoa que tem o mesmo gênero que o meu. Olha só que interessante, tá? Bissexual, deixa eu voltar. Se atrai por pessoas e pode fazer uma diferenciação do gênero, tá bom? Então, bissexual se atrai por pessoas, mas o bissexual geralmente vai diferenciar o gênero, tá bom? Então, ele vai se atrair de maneira diferente por uma mulher, diferente por um homem, ou diferente por uma pessoa andrógena, por exemplo. Bissexual geralmente vai fazer uma diferenciação entre os gêneros. Diferente do pansexual, a pessoa se atrai independente do gênero. Ou seja, para a pessoa pansexual, não importa muito o que você tem na sua calcinha, na sua cueca, não importa o que você tem debaixo do sutiã ou da camisa. A pessoa pansexual ela vai se atrair independente das características de gênero. Ela vai se atrair por uma pessoa que é charmosa, que é inteligente, se aquela pessoa, independente do gênero dela, ela é, sei lá, uma característica interessante que a pessoa se atrai. Essa é a diferença do bi para o pan, tá bom? Então, o bissexual, ele se atrai por pessoas também. Só que ele faz uma diferenciação ali. Tem pessoas bissexuais que se apaixonam mais por mulheres e menos por homens. Tem pessoas bissexuais que só fazem sexo com mulheres, mas romanticamente se apaixonam por homens. Olha que interessante. E o pan, não. É mais assim, tipo, me apaixono por pessoas, independente do gênero que essa pessoa tem.
E pessoas assexuais são pessoas que possuem menor ou nenhuma atração afetiva ou sexual por outras pessoas. Importante, não são pessoas que não transam. Não é pessoa que não faz sexo. Pessoa que tem uma menor atração pelas outras pessoas. Isso não implica nada a ver. Não é porque a pessoa sexual ela não sente atração sexual que ela não vai transar, tá bom? A gente vai ver isso depois no que a gente for falar sobre a sexual, tá bom? Olha só, assim, antes de falar sobre espécies de minorias, deu para passar essa pincelada, eu sei que foi bem rápido, tá bom? Isso aqui a gente pode ficar uma hora inteira falando sobre diferenciações entre sexo, identidade de gênero e tudo mais, mas deu para entender, certo? Se não tiver dando para entender, podem ligar o microfone e me perguntar se tiver ficado alguma dúvida, tá bom? Vamos falar sobre espécies de minorias? Pode Eu falar, tenho uma Karine. dúvida rapidinho. Você vai mandar esse slide maravilhoso pra gente? Vou mandar sim, vou disponibilizar o material. Obrigada. Rayane, você chegou agora, vou te pegar para Cristo. Cadê Rayane? Já que ela já saiu, caiu. Então, Rafa, me fala o que é Ela espécie acabou de de cair. minoria. Ela caiu, né? O computador desligou, ela falou. Rafa, me fala o que é estresse de minorias. Brevemente, aí, o que você pensa que é isso? A partir até do que que eu deixei lá como material de Sim. apoio. Então, o estresse de minorias, acredito que é fatores estressantes que a pessoa vive por fazer parte de alguma minoria, né? E Hum, aí tem essa que a gente fala, que é LGBTQIAP+, mas tem, por exemplo, outros tipos de minorias, né? Como, por exemplo, a gente tem mulheres, por exemplo, que não é entendi. exatamente uma minoria, mas, enfim, a gente Sim, é né? A gente marginalizado. pode juntar isso, a gente pode juntar tudo dentro desse termo. Tá joia. Beleza. Vamos lá, gente. Estresse de minorias, como que funciona, né? O estresse de minorias ele foi criado especificamente para pessoas LGBT, tá bom? Então, lá em 2003, o William Mayer, ele criou esse modelo para que a gente possa entender o que as pessoas LGBT passam. E aí foi se aprimorando essa teoria, essa ideia, né? Incluindo pessoas trans, pessoas... E aí por aí vai, né? LGBTQIA+. E hoje a gente entende que o estresse de minorias são essa categoria de estressores minoritários, ou seja, de populações marginalizadas, que nós sofremos, né? Além de estressores gerais, além de coisas que todo mundo passa, nós sofremos com esses estressores e, por isso, o agravamento da nossa saúde mental. Então, assim, Rafa, eu vou te contradizer aí em relação a uma coisa, porque o estresse de minorias, ele não é aplicado para outras minorias, tá bom? Isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Quando a gente fala, por exemplo, Perfeito. de estresse de minorias para pessoas negras, a gente não chama de estresse de minorias, a gente chama de racismo estrutural, tá bom? Ou institucional e tudo mais. Quando nós falamos Entendi, sobre estresse perfeito. de mulheres, a gente não fala sobre estresse de minorias, nós estamos falando sobre patriarcado, misoginia, feminicídio, tá bom? Então tem outros nomes, tá? Mas para que a gente possa tentar lembrar que o estresse de minorias, ele especificamente é criado para a população LGBTQIA+. Show? Olha só, eu vou passar para vocês o modelo resumido, simplificado do estresse de minorias, tá bom? Então prestem bem atenção. Isso aqui eu vou precisar que vocês entendam para que a gente possa responder as perguntas de como tornar a prática a clínica mais afirmativa, tá? Percebe que o tema de hoje eu estou contextualizando você sobre o tema para que a gente possa, de fato, começar os diálogos, os debates, tá bom? Então já eu vou falar sobre isso. Olha só, todo mundo aqui passa por eventos ambientais, né? Todo mundo está inserido num ambiente, todo mundo passa por eventos ambientais, certo? Ou a não ser que seja um fantasma, tá aí, né, no grupo de aprofundamento, e não passa por eventos ambientais. Esses eventos ambientais, eles criam estressores gerais. Então, assim, ô Ivanda, me fala aí uma coisa que tem te estressado recentemente. Tipo assim, coisas que você se estressa. Tipo assim, pagar boleto, atender ligação de telemarketing. Olha, uma coisa que me estressa atualmente é essa polaridade de direita e esquerda. Meu Deus do Pronto, céu, é show de impossível de bola. conviver. É uma coisa que estressa basicamente todo mundo, né? Todo mundo que passa aí por um sistema político é estressado por essa questão da polarização, né? É estressado por capitalismo, é estressado por várias coisas. Mas, quando LGBTQIA+, a gente recebe status de minoria. O que é status de minoria? Não é porque existe menos, é porque dentro das relações de poder, nós não conseguimos tanto quanto os outros. Então, minoria não é minoria nos espaços, é minoria de poder, é minoria de presença.
Quantas pessoas travestis vocês veem apresentando jornais? Tem? Nem conheço. Entende? Quantos livros de pessoas travestis vocês leram no último ano? Entende? Isso é status de minoria, tá? Quando a gente recebe o status de minoria, a gente sofre com expressores distais, ou seja, de fora, tá? Então, o que é um expressor distal? É discriminação, é violência, microagressões, tá bom? Então, tudo isso aqui vai impactar na saúde mental do teu paciente. O paciente vai falar assim, ó, eu fui em tal lugar, fui num barzinho com meu namorado, e aí uma pessoa ficou olhando para mim. E eu fiquei muito mal, que tive que sair. O terapeuta que não sabe sobre estresse de minorias vai falar, mas como assim? A pessoa só olhou para você. Não foi só um olhar. Esse olhar a gente sabe que é uma microagressão. A microagressão, ela é esse tipo de agressão que você não sabe se você está sendo agredido ou não. Mas é muito melhor para a gente achar que é, para que a gente possa, de fato, nos defender. Então, é um olhar, é uma piadinha, é uma coisa que realmente é uma microagressão, mas que tira o nosso sono à noite. A violência, ela vai desde violência verbal, psicológica, até a morte. Discriminação é exatamente essa questão de discriminar os espaços, né? Você é gay, então você vai entrar aqui nesse espaço, você vai ter que se conter, porque eu não quero gay afeminado aqui. Não, só entre quatro paredes, não precisa ficar mostrando também, né? Se é gay, você é lésbico, você não precisa ficar mostrando. Faz isso na sua intimidade. Ninguém precisa ficar sabendo. Como é que eu vou explicar pro meu filho que tem duas mulheres se beijando aqui na praça? Não tem como. Não, por favor. Isso é discriminação. Isso aqui é um estressor, tá? Específico. Vários, na verdade. Mas também a gente tem mais, tá bom? Não tá bom ainda, é pior o negócio, né, gente? Pois, né? Pode falar, Rayane. Oi. E essa fala aí que tu acabou de dizer, muitas vezes a gente escuta dentro do próprio lar, né? Dentro da família. Infelizmente. Exatamente. Eu costumo dizer que o primeiro relacionamento abusivo que a gente tem é com a família. Infelizmente, né? Isso está mudando agora com as novas gerações, com pais que estão um pouco mais flexíveis, mas o primeiro relacionamento que pessoas LGBTQIA+ têm, geralmente, é com a família. Infelizmente, né? Essas microagressões, essas violências, a expulsão de casa, por exemplo, tá? Além disso, além dessas violências vindas de fora, quando a gente é LGBTQIA+, numa sociedade LGBTfóbica, a gente se identifica como minoria, né? Eu internalizo o estigma, tá? Ou seja, eu não só sofro com coisas que vêm de fora, mas também coisas que eu internalizei, ou seja, estressores proximais de dentro. Aí vem a LGBTfobia internalizada, vem a expectativa de rejeição, vem a ocultação da identidade. Gente, olha como isso é sério. Vai chegar um paciente no teu atendimento e vai falar que não gosta de ir para casa da família, como a Rayane falou agora. Mas você vai identificar por que essa pessoa não gosta? É a expectativa de rejeição. Ela não quer ir para a família porque ela sabe que ela vai ser minorizada lá. A LGBTfobia internalizada, nossa, uma mulher trans achar que ela não é tão mulher assim quanto as mulheres cis. Porque ela ainda considera que ser trans é inferior. Um homem gay não acha que ele é tão homem quanto os outros homens héteros, porque é LGBTfobia internalizada. Tentar se curar, né? Cura gay, cura lésbica, cura isso, né? Isso é LGBTfobia internalizada. LGBTfobia internalizada também é o perfeccionismo compensatório, sabe? Muitos de nós crescemos tentando passar uma imagem muito positiva, tentando agradar as pessoas, tentando, assim, fazer o máximo para que as pessoas nos enxerguem não como o problema que nós somos, mas sim como essa pessoa maravilhosa e tudo mais. Isso é perfeccionismo compensatório. Você quer compensar uma coisa que não é um problema, mas que você internalizou como um problema. Além da ocultação da identidade, né? Quantos gays padrões aí, mulheres que não expressam sua orientação, pessoas trans, né? Que não conseguem se assumir trans porque ficam ocultas, né? Então, vem toda essa questão, tá? Ocultar a identidade também é um estresse pra gente. Aqui eu tenho, então, o modelo do estresse de minoria significa, tá? E agora eu vou começar o debate com vocês. Karina, eu vou perguntar. Gente, nem toda pergunta eu vou perguntar para todo mundo, tá bom? Pela questão do tempo. Mas eu sempre faço um rodíziozinho, tá? Então, se eu não chamar seu nome, mas se quiser responder, pode ficar à vontade. Karina, como que você explicaria o estresse de minorias para o novo psiquiatra do seu paciente? Ele não entende nada do assunto. Eu enviaria o documento para ele. Ele Esse como slide, você diz?
Que Aquele que você documento? mandou pra gente. Ah, show, O show. artigo, o artigo. Mandaria o artigo para ele, falaria, né, para ele dar uma lida. Eu entendo que, como profissional da saúde, vá buscar esse tipo de documento, né, Uhum. de informação, e traria para ele, olha, pessoas que estão, pessoas LGBTQIAP+, elas sofrem muito mais desde criança, que era uma Uhum. coisa que eu ia trazer, elas demoram muito para se uma pessoa cis hétero, ela já demora para alcançar o autoconhecimento, essa minoria, ela demora muito mais. E assim, Com como certeza. você não vai, você é uma criança que você não brinca com aquilo que você quer. Aquilo já é traumático. E aí você sempre esconder a pessoa que você é já é estressante assim desde o início da vida. Então esse estresse que essa minoria vive é muito mais prejudicial à saúde mental e física Uhum. do que outras pessoas que não estão dentro do, do grupo LGBTQIA+, né? Perfeito, Então, acho que muito eu bem colocado. explicaria dessa forma. Show de bola. Interessante também, eu até ressalto, antes de passar para a próxima pessoa, eu ressalto que geralmente a gente vive duas adolescências. É a adolescência biológica, né, na qual vão crescer os pelos pubianos, o corpo o sexo biológico, né, dito como feminino, vai ter as suas curvas, vai crescer a mama, vai menstruar, vai passar por todo esse período, né, e o sexo masculino macho, né, ali, vai passar por outras questões, né, o alargamento das costas, a voz e tudo mais. Essa adolescência, ela é biológica. Pessoas LGBTQIA+, geralmente não vivem essa adolescência da melhor forma. Então, elas acabam tendo que viver uma adolescência psicológica depois, na vida adulta. Ou seja, pessoas cis hétero, assim, eu não vou falar não estou falando que é fácil para pessoas cis hétero, porque eu entendo que tem mulheres, por exemplo, que não é fácil, tem homens, enfim. Mas pessoas cis hétero, em comparação com pessoas LGBTQIA+, conseguem ter uma facilidade maior em ter autoconhecimento na adolescência, em se relacionar, né? Porque elas já estão autorizadas socialmente para fazer o que elas têm de melhor, que é o que elas são, né? Ser hétero, ser cis. Pessoas LGBTQIA+, são reprimidas na adolescência. E aí, com a vida adulta, 25, 30 anos, essa pessoa está começando a viver na adolescência dela que ela tinha que ter vivido lá atrás. E vai de encontro com o que a Karina falou agora, nessa questão que a gente muitas vezes é reprimido até no brincar. Não pode brincar com boneca, porque tu é homem. O que é isso? Você é mulher, quer brincar de carrinho? De jeito nenhum. Vai aprender a cozinhar. Vai brincar com um fogãozinho de brinquedo, com a Barbie. Né? Olha os papéis de gênero. A gente falou sobre isso agora. Isso é papel de gênero, tá? Rafaela, me fala, como é que você explicaria o estresse de minorias para o novo psiquiatra do seu paciente? Então, agora, né, depois de ter visto um pouquinho melhor, eu ia explicar como que isso afeta a vida dessa pessoa desde novinha, né, assim como a Karina falou, desde sempre, né, é uma pessoa que passa por outros estresses que não apenas os estresses comuns, bem entre E, aspas, né, os estresses que a gente já passa normalmente. Então, é uma uhum, forma, são outros tipos de estresse que geram outros tipos de questões psicológicas, que não aquela que já é o estresse comum, que já gera muita coisa, né? Então, é uhum, um estresse mais específico, é um estresse justamente por ser quem ela é, né? Na sociedade que a gente tem sim. hoje, infelizmente. Então, acredito que eu iria muito por esse lado, iria tentar encontrar com essa pessoa, com esse psiquiatra, mesmo que virtualmente, e aí conversar um pouquinho sobre como que isso se dá na prática com essa pessoa. Perfeito, muito bom, tá? Olha só, gente, explicar o estresse de minorias é bem simples, é como vocês falaram. Pessoas cis hétero passa por tal estresse, pagar boleto, ter que atender uma ligação de telemarketing, como eu falei agora, né? Ter que estar num contexto polarizado politicamente, né? Tem várias questões, mas pessoas LGBTQIA+, passam por estresses mais específicos.
E por isso que a gente tem mais vulnerabilidade para sofrer com transtornos de ansiedade, com depressão e com uso e abuso de substâncias, tá bom? E isso não é achismo, tá? É evidência científica, ok? Pessoas LGBTQIA+, são mais propensas a terem todos esses 3 fatores que eu falei agora, tanto ansiedade e depressão, quanto o uso de abuso de substâncias, quanto ideação suicida, tá? Se a gente for comparar, os dados, eles provam pra gente muito isso, ok? Ivana, me fala, o que você achou de mais importante nesse conteúdo relativo ao estresse de minoria? Se fosse para pegar, Pois assim, uma é, coisa mais é importante. exatamente a dificuldade que estrutural da maioria, né? Uhum. Porque a minoria hoje em dia não é minoria, já, mas até hoje são vistas como exceção, né? Exatamente. E a dificuldade de empatia, de se colocar no lugar do outro, de entender a questão do outro, né? Exato. E, por exemplo, quando eu atendi uma pessoa trans, eu atendi um casal trans, uma das queixas da pessoa era com relação à mãe dela. Eu falei, mas você tem que entender que sua mãe também está elaborando um luto. A filha dela morreu e agora É, tem um filho homem, é, né? uhum, E sim, a sua namorada, ela começou namorando como mulher, agora ela está namorando um homem. E uhum, tem-se uma questão para passar por aí. Não é só você que está uhum, sofrendo, quem está ao seu lado sofre também, né? Mas, sim, assim, é isso, a gente vê o que é a realidade da maioria, né? De, uhum, o que é a realidade dessas pessoas que fogem a essa regra que é tida como a regra da maioria, que é tida como a regra normal, né? uhum. É, perfeito, muito bom que você falou, e exatamente isso acontece mesmo, né? Eu sempre falo com meus pacientes, né? Assumir-se vai gerar um processo de luto para as pessoas ao seu redor, né? A sua mãe, por exemplo, que achava que criou na cabeça que você era hétero, ela vai agora ter que desenvolver uma nova imagem. Não estou falando que a gente precisa normalizar violência, não é isso, tá bom? Mas se você quer manter uma relação propensa com essa pessoa, também respeitar o momento dela de elaboração, tá? Não é normalizar a violência. Se a pessoa é violenta com você, tem que denunciar, tem que cortar limite, tem que se afastar, tá bom? Mas se ela tá propensa a melhorar, né, como foi esse caso, pelo que eu entendi, tem que ter um momento ali para realmente elaborar esse luto, né? Muito bom. Em relação a você, Rayane, o que você achou de mais importante nesse conteúdo relativo ao estresse de minoria? Rayane? Oi, Wesley. Espera aí, porque é o celular descarregando, o computador desligou, enfim. É, o que eu achei assim mais interessante e importante, né, é essa questão que, como eu falei, né, naquela hora, que muitas vezes esse preconceito, né, esse estresse, como você disse, é dentro da família, que é esse primeiro contato que a gente tem, né? E Uhum. quando a gente vai falar assim para o mundo, né, que é essa parte do externo, a gente se depara com tudo isso, né? E a importância de se fortalecer, né? De se Sim, fortalecer, de essa questão do autoconhecimento também. Eu digo isso até por experiência própria, né? Encontrar, buscar meios para que você se fortaleça. muito Acho que bom. é isso. Perfeito. Uma das práticas que mais funcionam dentro da clínica é a promoção da resiliência, na verdade, né? Então, promover resiliência dentro na nossa comunidade é uma das coisas muito boas, porque é exatamente isso que você falou, né? Se fortalecer, tá? Gente, eu vou entrar agora no conceito de interseccionalidade, ok? Então, também, como a gente está falando sobre melhores práticas para uma clínica afirmativa, eu preciso que, para você ter uma clínica afirmativa, você precisa saber o que é estresse de minoria, precisa saber a diferenciação daqueles termos básicos e também precisa saber sobre interseccionalidade. O que é interseccionalidade? É a interação entre dois ou mais fatores sociais que definem uma pessoa, né, na sociedade. Então, a interseccionalidade, ela permite que a gente possa entender as desigualdades e os estigmas que os diversos grupos sofrem. Então, interseções que a gente pode falar são várias, tá? Peso, raça, classe social, gênero, idade, sexualidade. Tem essa rodinha aqui que eu achei muito interessante, porque ela mostra mais ou menos aí algumas interseções que a gente pode ter ao analisar, né, uma pessoa, ao entender a pessoa na sua subjetividade, na sua história de vida, a gente tem que olhar para isso aqui. Não adianta. Eu estava com uma supervisionanda
que ela estava falando para mim sobre essa questão de uma paciente, né, uma paciente trans, tudo mais, que quando ela tem transtorno bipolar, então quando ela está na mania, ela se identifica com um gênero, quando ela está na fase depressiva, se identifica com outro gênero, por exemplo. E aí eu questionando essa supervisionanda, eu perguntei, tá, a sua paciente, ela é de qual etnia? Ela é negra? E ela não soube responder. Gente, a minha supervisionanda não soube responder de primeiro qual que era a etnia da paciente dela. Para você ver, a gente não tem esse olhar. É desenvolver esse olhar. É você olhar para a pessoa e olhar qual que é o lugar de fala dela. Lembrando que lugar de fala não é protagonismo, tipo assim, porque eu sou homem, não posso falar sobre feminismo. Não. Meu lugar de fala dentro da pauta feminismo é como um homem que nunca vai passar por uma situação que a mulher passa. Esse é o meu lugar de fala. É como um homem que está dentro de um sistema machista. Esse é o lugar de fala. E o lugar de fala da paciente dessa minha supervisionanda era de uma mulher negra. E ela não soube me dizer isso de início. Mas ser Então, negro não é autodeclarado também? sim, mas é uma interseção. Entende? Tipo assim, você se declara negra? Ivana? Não, Ivana? me declaro branca. Branca. Pronto. Então, o meu olhar para você vai ser totalmente diferente do que uma pessoa negra. Karina, por exemplo, eu consigo olhar para Karina, eu vejo que ela é branca ou parda. O que você se declara, Karina? Branca. Branca. Pronto. Então, eu vou olhar, vou ter o meu raciocínio sempre olhado para isso, né? Mas tem pessoas, Ivana, que apesar da declaração, a gente consegue ver na cor, né, na pele. Então, tem pessoas que são negras mais retintas, né? Tem a teoria do colorismo e tudo mais, tá? Mas o que eu quero trazer para você aqui é olhar para as interseções é extremamente importante. Você nunca pode esquecer de olhar que o seu paciente, ele fala de um lugar, de uma pessoa gorda, de uma pessoa magra, de uma pessoa de pele negra, de uma pessoa de pele branca, de uma pessoa disso, daquilo. Você nunca pode esquecer disso, tá? No seu entendimento, por que devemos observar as interseções no tratamento de pessoas LGBTQIA+, e outras minorias sociais? Então, agora que você já sabe que interseções são essas categorias que a gente olha para a pessoa e consegue entender melhor o lugar de fala dela, por que a gente tem que observar isso dentro da nossa clínica? E aí? Deixa vocês pensarem. Por quê? Qual que é a Porque é importância? diplomática. Exatamente. As dores existenciais da pessoa têm a ver com essas interseccionalidades. É Perfeito. diferente. A problemática de uma pessoa magra é diferente da problemática de uma pessoa gorda. A problemática de uma pessoa negra é muito diferente da problemática de uma pessoa branca. A problemática de uma pessoa de classe A é diferente da problemática de uma pessoa de classe baixa. Perfeito. Né? Exatamente. Exatamente. Muito bom, Ivana, obrigado. Em relação a isso aqui, é exatamente o que você falou, tá? A gente tem que olhar para as pessoas com um olhar de realmente fazer essas classificações, tá? Mas não, somos todos humanos, imagina, somos todos iguais. Não somos. Não somos o mesmo, tá? Fujam desse discurso de psicólogos que fala que o meu atendimento ele é igual para todos. Eu já questionei várias pessoas assim, em relação a isso. Estava em live e aí eu perguntei como que é o seu atendimento para pessoas LGBT? Aí a pessoa fala, não, meu atendimento é igual para todos, porque pessoas LGBT também são seres humanos igual eu. Não, gente, não é igual, não pode ser igual. O seu atendimento tem que ser com um recorte. Já pensou se você vai atender uma mulher a mesma forma que atende um homem? Não existe, não existe e nunca vai existir, tá? A gente E vai uma morrer. coisa também é uma mulher no relacionamento abusivo, vítima de violências, e outra coisa é, por exemplo, uma mulher com questões profissionais. Sim, É totalmente perfeito. diferente isso. Totalmente diferente. É outro recorte. Perfeito, Ivana. Pode falar, Karina. Eu esqueci o microfone aberto. Tá bom. Entendi. Rafaela, me conta, em relação a essa questão da interseccionalidade, dentro da tua clínica, você acha que você atende mais pacientes de quais interseções? É variado? Como é que é? Então, é bem variado, Hum, mas eu tenho um recorte muito presente de mulheres, né? E legal. mulheres gordas. Então, eu consigo enxergar bem esse recorte. Agora, eu estou saindo um Uhum. pouquinho disso, né? E aí, estou com um paciente
que vai um pouco diferente disso, que é um homem e tal, mas realmente são realmente abordagens completamente diferentes, porque assim como a Ivana trouxe, né, dentro de um recorte você ainda tem outros recortes, então é impossível você Sim. fazer uma clínica generalista dessa forma, né? Impossível. Perfeito. Muito bom. O que você trouxe agora é o que eu quero realmente trazer à tona, que dentro de um recorte tem vários outros recortes. E esses recortes, eles são cumulativos, tá bom, gente? Nunca se esqueçam disso. Então, atender um homem gay, branco, magro, de classe média, vários recortes. Eu fiz vários, não fiz só um. É muito diferente de você atender uma mulher trans, negra, gorda, com deficiência, de periferia. Você consegue até imaginar, é diferente, gente, é diferente, não tem como, tá bom? Dentro disso, a gente vai agora para as práticas de terapia afirmativa, porque agora eu entendo que vocês sabem, pelo menos eu estou tentando passar para vocês a diferenciação entre os termos básicos, né, sexo, gênero, orientação sexual, falamos sobre estresse de minorias, e aí a gente falou sobre interseção, e agora a gente realmente tem que falar sobre a prática afirmativa, que ela vai se basear em tudo isso. A terapia afirmativa, ela se popularizou, gente, com esse livro aqui, tá bom? Clécio Borges, tá? Ele trouxe aí a terapia afirmativa de uma forma mais popular, principalmente para gays, lésbicas e bis. Lembra que eu falei que a teoria dos testes de minorias foi desenvolvida para LGBT? E por isso eu quero muito ir além com vocês hoje e nos próximos encontros, porque só se fala disso. Só se fala de LGBT. E o resto? Cadê o resto? Não tem? Não existe? Existe, e a gente precisa falar sobre, tá? Dentro disso, olha só o que ele coloca lá no livro. O terapeuta que atua em terapia afirmativa é aquele cujas crenças e valores consideram a homossexualidade, a bissexualidade, por exemplo, como orientações sexuais válidas e ricas, sendo a homofobia ou a LGBTfobia, enfim, não a diversidade sexual a patologia. Então ele considera, o terapeuta afirmativo vai considerar que é o preconceito a doença. A doença é você ser preconceituoso, não é a diversidade sexual e de gênero, tá? O terapeuta oferece ao seu cliente respeito por sua sexualidade, integridade pessoal, cultura e estilo de vida. Quando a gente fala sobre essa questão, é muito importante, principalmente quem está fora da bolha, eu, por exemplo, como uma pessoa magra, eu atendo pessoas gordas, eu preciso estar dentro da cultura de pessoas gordas. Eu preciso seguir páginas de pessoas gordas para saber como que é a vivência dessas pessoas no dia a dia. Senão, eu não vou ter propriedade. Como é que eu vou ser terapeuta afirmativo se todas as pessoas que eu leio, que eu consumo conteúdo, que são pessoas magrinhas, padrões? Entende? Isso é ser terapeuta afirmativo. Não é só você chegar no paciente e falar que te acolho. Ah, eu te acolho. Não é isso. É adotar a tua prática, a tua vivência, a tua vida de maneira afirmativa. Para que chegar na clínica, você não tenha que fazer processos, enfim, trabalho, né? Ter trabalho ali para ter a afirmação com o seu paciente, tá? Por último aqui, o terapeuta deve se manter atento ao seu próprio poder como autoridade diante do cliente, a forma como utiliza, evitando reforçar mensagens negativas e procurando ser afirmativo na relação terapêutica. Pronto, gente, isso aqui é mais que básico, tá bom? Depois eu indico para vocês lerem, pelo menos assim, os primeiros capítulos desse livro. Realmente é muito interessante, eu posso até disponibilizar para vocês depois, tá bom? Vamos então agora para o nosso debate. Eu quero agora que vocês prestem minha atenção, tá bom? Agora que vocês já aprenderam sobre os termos básicos, ok? A gente realmente vai trabalhar e vai colocar em prática, tá bom? Caso clínico. Olha só. Estevão é um homem de 35 anos, gay, cisgênero, negro, de corpo gordo, classe média e morador em condomínio que relata ter dificuldades para se relacionar. O Estevão, gente, ele sente que a todo momento os rapazes com quem ele se relaciona podem trocá-lo por um cara branco e magro. Por conta disso, ele faz academia, mas se por se cobrar bastante, ele não enxerga resultados. Seus relacionamentos acabam rápido. Os rapazes falam que ele o sufoca, mas ele não enxerga assim. Inicia seu tratamento com o objetivo de conseguir ver resultados na academia e se relacionar melhor. Eu quero agora, eu vou deixar aí um minutinho para vocês pensarem e, se possível, também escrevam, né, façam anotações de quais são os pontos-chave para o início do tratamento do paciente. Que perguntas você faria? Como que você já consegue imaginar o planejamento desse caso? É independente da sua abordagem, tá? Sua abordagem pode ser ACP, FAP, Gestalt, não tem problema. Dá para a gente tentar fazer isso aqui, tá? Quais são os pontos chave do início desse tratamento? Um minutinho, e aí eu vou começar a perguntar. Todo mundo vai responder isso, tá bom? Deixa vocês pensando, e se possível, escrevam.
E aí, Ivana, você já tem uma resposta? Consegue me falar? Já tem algumas respostas, né? Vamos lá, pode falar. O que que você faria aqui? Então, bom, primeiro a minha abordagem é o psicodrama, a Show. hipnose e a visão sistêmica. Eu tenho essas três visões. Mas, É, seria a primeira sessão, né? Acolhimento, psicoeducação, né? psicoeducação sobre o E quê? psicoeducação sobre essa questão de abandono, rejeição, que ele tem muito forte, provavelmente ele tem ansiedade, Hum, né? A questão dele não se aprofundar nos relacionamentos e exigir demais, que fala de uma carência, né? Uma carência afetiva. A questão da autossabotagem, que me veio como hipótese também, né? Por isso que ele malha e não enxerga os resultados, um padrão de exigência hum, pessoal muito alto, né? Então, uhum. De- Dentro eu inicia... de, dentro de todos esses pontos que você falou, qual que você começaria? Que você acha que seria mais prioritário para você começar? É o quê? É o padrão de exigência, a autossabotagem, a rejeição, a ansiedade? na verdade, eu perguntaria para ele o que ele estava a fim de trabalhar, né? Porque Muito bom, no muito bom. psicodrama a gente trabalha com o tempo aqui e agora, e aí a gente tem várias técnicas para que o paciente escolha o que ele quer trabalhar, e não eu forçar o que eu quero trabalhar com o paciente. Porque às vezes Perfeito, aquilo que eu estou enxergando não é aquilo que o paciente quer. justo. Mas então vamos supor que eu sou o Estevão, e aí você me perguntou isso, agora eu quero minha prioridade é relacionamento. Eu quero muito que meus relacionamentos deem certo. Eu quero muito que os O caras que é não, dar não. certo para você, né? Perfeito. O que que dá certo para você, né? O que é E dar aí certo vem, para você. vem essa questão, né? Porque para ele aqui dar certo é uma visão que ele não tem, né? Porque os rapazes falam que ele sufoca eles, mas ele acha que não. Então essa pessoa, como você falou, tem uma carência afetiva. Perfeito. É isso. Interessante, ô Ivana. Muito bom. Minha contribuição é essa aí, Show, por gostei. hoje. Estou aqui pensando sobre o que você falou. Rafaela, fala aí pra gente como que você responderia isso aqui. Vou anotar aqui o que a Ivana Então, falou. inicialmente eu ia, claro, perguntar uma questão mais de como foi a história dele, para ele construir, né, a pessoa que ele é hoje. Mas eu acredito que, pelo que está exposto, pelo menos para mim, me deu a entender que talvez ele não consiga associar bem a questão, enfim, dos recortes que ele tem e da sociedade e de forma cultural, os sofrimentos que ele vive, pelo menos na minha percepção foi essa. Então, acho Uhum. que é óbvio que não seria assim de uma vez, né? Mas eu tentaria entrar em contato com, tá, como é que foi que você construiu essas, assim, vou falar de crenças porque, enfim, mas é uma questão da TCC, né? Mas como que ele construiu quem ele é, como que ele construiu a pessoa que ele mostra, né? E aí eu acho que eu trabalharia uma questão de entender também enquanto amplitude, enquanto ele está sofrendo, por exemplo, por ser, por exemplo, um corpo gordo. É, como que isso socialmente, como que a sociedade imputa esse sofrimento nele, por exemplo? Então, acho que eu ia trabalhar com questões voltadas a isso. Perfeito. Nossa, que legal. Então você voltaria mais o seu olhar crítico para a questão social, de como que ele recebeu essas internalizações, né? Essa questão, por exemplo, do Isso. corpo gordo. Entendi. Isso mesmo, Interessante. porque eu acho que assim, a gente não está solto, né? A gente vive numa sociedade e essa sociedade, obviamente, impacta a gente. Então, eu acredito Claro. que eu ia iniciar por esse lado, mais óbvio também, vendo as questões individuais dele, né? Mas gostaria muito de mostrar que é uma questão que, assim, isso veio de algum lugar. O, o, Uhum. o fato de ele sofrer por ser, por exemplo, um homem negro, gordo, de classe média, isso veio de algum lugar. Então, eu acredito que eu Sim. iniciaria dessa maneira. Não, perfeito. E assim, até complemento que geralmente o estigma e esse racismo, essa gordofobia que vem, muitas vezes vem da nossa própria comunidade. Porque dentro do Uhum, âmbito gay, né, especificamente do âmbito gay,
corpos branco, padrão, homens que são malhados, musculosos, são muito mais exaltados do que corpos gordos e negros. Então é interessante, né, esse olhar que você trouxe, de olhar para o social e verificar o que que o social está impactando nesse paciente, porque pode ser exatamente isso também, né, como você trouxe. Achei show de bola. Karina, fala aí pra gente o que que você trabalharia aqui com esse paciente, que perguntas você faria. Ô, Rafa, só um segundo, qual que é a tua abordagem? Eu não lembro. Análise de comportamento. Perfeito. Vou deixar aqui anotadinho. Ah, e você, ô, Karina? Vamos lá, Qual que é a sua gente. abordagem? Contextualize aí pra gente. Então, eu não atendo ainda. Tá, Eu tirei meu CRP esse ano para começar a atender. E aí tá eu bom, tenho um friozinho na barriga, sabe? Então, tô tentando estudar bastante coisa para iniciar. tá bom. Mas eu gosto muito da fenomenologia, é, gosto bastante. Perfeito. E Como é que você faria eu, aqui? eu entendo que eu iria para o caminho de autoconhecimento, autoacolhimento, porque, enfim, ele se Hum, cobra muito, né? Então, ele se cobra muito de resultados na academia, muito é, ter um relacionamento. Então, eu, enfim, não sei muito, gente, não, muito bom. O que mas você trouxe é realmente muito bom, de ir para o acolhimento ao invés da cobrança. Como que você acha que daria para você fazer esse autoacolhimento com o paciente? A partir da fenomenologia? Você tem noção? falaria, eu traria para ele, eu buscaria junto com ele a forma como ele enxerga de coisas que ele já conquistou, de coisas de pequenos passos, de, Uhum. olha, você quer resultados na academia, mas você já está indo para academia, isso Nossa, que já legal. é o início, assim. Então, é, o que que você poderia fazer para também dar um primeiro passo em outros aspectos ali, que Uhum. ele gostaria e precisaria trabalhar. Muito bom, muito bom. E realmente acontece muito, né? Os Obrigada. pacientes com essa questão da autocobrança, eles não percebem que eles já estão fazendo muita coisa, né? Por exemplo, você falou, poxa, tá indo para academia, tem pessoa que nem vai para academia, né? Então você já tá indo, já tá tipo 20% na frente, 50% assim, muito bem, né? E aí, como você falou, essa questão do autocolhimento seria um ponto muito positivo para você trabalhar mesmo. Gostei. Ayane, você? Você ligou aí, pronto. Oi, Oi. Como é que você oi. trabalharia nesse caso aqui? Que perguntas você faria? Eu Sua primeiro, abordagem é a ACP, certo? isso, a ACP. Eu primeiro ia tentar, né, trabalhar com essa pessoa a forma como ele se enxerga, né, em relação a essa questão do corpo, de se aceitar essas coisas, porque essa questão do corpo gordo, né, vai muito do que a sociedade nos impõe, né? A sociedade julga que o padrão perfeito, né? Tanto é que aqui coloca essa questão do branco e magro. Então, tentar fazer com que ele se perceba, né? O porquê que ele tem esse pensamento de achar que Hum, as pessoas vão trocar por uma pessoa magra e branca, né? Qual é o impacto, né, que isso causa nas relações? muito E bom. trabalhar essa questão do autocuidado, de se enxergar além do corpo, né? Ver que ele Uhum, tem outras particularidades, que como cada pessoa, né, tem suas qualidades e trabalhar mais em cima disso, para depois abordar outras questões. muito bom. Então, no caso, você trabalharia o autocuidado, tentando fazer o paciente enxergar que ele tem outras qualidades, outras coisas positivas. É isso? Isso, e se amar além de um corpo, sabe? De um corpo gordo. Nossa, isso me impactou. Muito bem, gostei. Gente, olha só, aqui eu trouxe um caso clínico de poderia muito bem ser um paciente real. Assim, as chances disso que acontecer é realmente muito grandes, tá? A pessoa entrar na sua clínica e ter toda essa concepção aqui
Eu trouxe aqui vários recortes para que vocês entendam, né, que quando o paciente chega, ele não vem só com um probleminha, uma coisinha bem frufruzinha, bonitinha, não é assim, né? Vem com problema de gordofobia internalizada, vem por ser gay e não acha que está sufocando os caras, não é assim, e as pessoas esperam dele uma coisa e ele faz outra, e ixi, um monte de coisa. O paciente chega sempre assim. A gente tem que escolher, não escolher, mas muitas vezes, como a Ivana falou, perguntar para o paciente o que ele quer tratar nesse momento, né? Qual que é a prioridade do paciente. Não é legal fazer isso, né? Você escolher, porque geralmente o que você escolhe pode não ser o que o paciente quer tratar. Às vezes ele fala de tudo isso, fala que está doendo em tal lugar, mas o que ele quer tratar mesmo é outra coisa. E aí a gente não pode ter esse viés, né? Como foi falado aí por Karina também, essa questão de trabalhar o autoacolhimento, trabalhar a autocompaixão, né? A Rafaela falou já da questão crítica social, achei muito legal. E a Rayane falou sobre esse ponto, né? De se amar para além de um corpo, se amar para além dos rótulos, né? Você deve se amar para além do que é gay, lésbica, se amar para além disso. Olha que interessante, como tudo que vocês falaram se complementa. Dá para eu já fazer aqui um planejamento de caso com esse paciente, show de bola, bem Também completinho. super pensei nisso. Você viu? Pegando todas as coisinhas. Nossa, eu adorei os Cada pontos, um. assim. Pois é, olha que legal, né? Então, é muito bom ter essa prática com vocês, porque a gente pode perceber que cada um pensa diferente, cada um tem uma abordagem diferente aqui, e cada abordagem, muitas vezes, ela vai se complementar. O pensamento que eu tenho da TCC, muitas vezes, é um pensamento muito diferenciado de quem tem, da Ivana, por exemplo, que trouxe lá a questão do psicodrama, né? É psicodrama, certo, Ivana? Sim, Pronto. Então, olha Intervisão é só, fantástico. Intervisão é é fantástico, eu show, acho né? maravilhoso, porque assim, a supervisão implica em ter alguém com uma escolaridade superior à nossa, né? Educação superior à Isso. nossa. Mas a intervisão são colegas no mesmo nível debatendo um Uhum. caso com diferentes olhares. Nossa, ajuda muito quando você É, tem um caso que você está emperrado. É perfeito. maravilhoso. Não é fofoca, é estudo de caso. Adorei. A Karina colocou aqui que às vezes tem muitas questões que a pessoa não percebe, não podemos jogar para algo que Lu ainda não está percebendo ou preparado. Exatamente, né? Então é aquilo, né? Eu acho que eu tenho que tratar essa questão do relacionamento. Mas a pessoa, às vezes, ela nem percebe que o fruto do sofrimento dela, como a Rafaela falou, é uma questão social. É uma questão que corpos gordos, como a Rayane falou também, corpos gordos não são reconhecidos, eles são invisibilizados. E o paciente acha que ele é o problema. Mas na verdade não é ele o problema, não. É a sociedade. A sociedade. E a moda, por exemplo, que coloca uma roupa ali que é G, não sei o que lá, mas o G não tem disponível, é sempre o M e o P, aí a pessoa vai na loja de roupa, se estressa, não consegue pegar uma roupa adequada. Isso tudo é estresse, é coisa que vai, sabe? Chega no final do dia, você tá chateado com tanta coisa que Não, está a acontecendo. diferença do G para o GG, gente, é um dedo. Exatamente. Né? Eu já Não, passei, eu já fui muito magra, já fui muito gorda, mas eu já passei por um outro problema, que é a questão dos seios grandes. De eu comprar biquíni ser sofrido, porque não cabia nos sim. meus seios. E de ter Uhum, a, a pelvis muito protuberante, no caso da mulher, né, que a gente fala que tem a testa sim. grande, e o biquíni não caber, ou ter que usar a parte de trás do biquíni na frente para poder caber. Sério? Sério, Nossa, mas olha que chateação, né? Nossa, que chato assim, isso, a coisa é sério. feita para um corpo padrão que você não segue aquele modelo, você fica sobrando, né? Então, assim, a briga, Exatamente. a história do cropped agora, né? As gordinhas querem usar cropped, os homens querem usar cropped Sim, e estão sofrendo por conta disso, porque parece que só as magras que têm direito podem a usar usar o o tal do cropped. cropped. Ai, gente, realmente é difícil. E aí, ô Ivana, complementando o raciocínio para a gente passar para o próximo e caminhar para o finalzinho do encontro de hoje. Junta, vamos supor, eu tenho um paciente que tem todos os estresses de minorias que a gente falou aqui. Junta essa questão do biquíni, é só isso aqui que faltava para ele entrar em colapso. Entende? Às vezes, para um paciente cis, hétero, é um biquíni que eu não consigo. Mas para uma pessoa que já está passando por vários sofrimentos durante o dia, durante a semana, não conseguir um biquíni do corpo que ela tem, cara, aquilo ali, a pessoa pode entrar em crise e chorar. Porque, sabe, é estresse atrás de estresse. Por isso que a gente chega na clínica muitas vezes e a gente quer ser só acolhido. A gente só quer que a pessoa fale, nossa, que chato esse negócio do biquíni, Ivana. Nossa, realmente. Ô, Ivana, se eu pudesse mudar o mundo para conseguir fazer com que os biquínis fossem mais adaptados, eu mudaria, viu, Ivana? Que triste, viu? Olha a fala de um terapeuta que acolhe. É assim.
Não é falar, ai, nossa, que problema pequeno, né, Ivana? Nossa, quanta gente na África passando fome, você se preocupada com o biquíni? Ah, pelo amor de Deus, Ivana. Olha a diferença. Gente, por favor, né? É bem diferente. Vamos falar então sobre melhores práticas para uma clínica afirmativa, que é o tema do nosso encontro de hoje. Então, olha só, a gente já falou sobre várias questões, fizemos agora um caso clínico, e agora eu quero de fato aprofundar com vocês. A terapia Ó, afirmativa, Antes, pode falar. antes de mudar de tema, outro ponto também que tem aparecido muito para mim, que agora eu vou fazer 50, né? Em agosto eu vou fazer 50 anos, é o Aham, etarismo. O etarismo. tanto de mulher sofrendo, porque, meu Deus, eu tenho 30 anos, ainda não casei, não tenho filho, minha vida está acabada. Meu Deus, eu com 50 anos não tenho mais nada para mim. Cara, Sim, etarismo também está aparecendo muito na clínica, viu? é. E o etarismo ele é sempre acompanhado também do gênero, né? Porque para a mulher o etarismo sofre é sempre um peso dois. O homem quando ele pinta o cabelo, quando ele assume o cabelo branco, é charmoso, é elegante. A mulher quando ela assume o cabelo branco, ela é descuidada. Olha só o peso das coisas que tem, né? Então, sempre que a gente for fazer essas análises, como a Ivana está trazendo, tem que trazer a interseção, né? Porque não é só etarismo, é etarismo com machismo, com misoginia, com várias outras questões, né? Com classe também, né? Porque uma mulher, por exemplo, de 60, 70 anos, por exemplo, sei lá, Maite Proença, ela não vai sofrer muito tanto etarismo como uma mulher de classe média baixa, né? Porque ela tá ali aplicando botoxinho, com a maquiagem, com o retinol, entende? É bem diferente, né? Mas é uma coisa que realmente é uma interseção que a gente precisa usar. Idade, tá? Olha só, a terapia afirmativa busca afirmar a identidade LGBTQIA+, no indivíduo, lutando contra a discriminação e propondo o pensamento de que ser LGBTQIA+, jamais será o problema, mas sim o preconceito, o estigma. Então agora, eu queria que cada uma de vocês, com base no que a gente estudou, com base na sua experiência também, tá bom? Citasse a melhor coisa, você tem que escolher só uma. Qual que é a melhor coisa que o terapeuta tem que fazer para tornar a sua prática mais afirmativa? Ou seja, para fazer com que os pacientes entendam que não é a diversidade o problema, mas sim o preconceito. O que você acha que é a melhor prática aqui para a gente fazer? E aí eu quero ouvir uma de cada, tá bom? A melhor ferramenta que eu conheço Ah, é uma escuta sem julgamento. Para mim, é a melhor ferramenta. perfeito. Escuta sem julgamento. Mas Eu ia falar uma coisa. você ia falar A a mesma escuta, coisa? a escuta e o acolhimento, acho que é fundamental e o primeiro passo de tudo. Uhum. Perfeito. Caindo, seu microfone está com um ruídozinho, não sei se consegue. Ai, passou um carro aqui. Tá bom, não tem problema não. Mas tá dando para ouvir, mas eu entendi. A escuta e o acolhimento, a Ivana e a Karina falaram que são é a ferramenta mais importante aí, tá? Mas agora eu quero entender da Ivana primeiro. O que que é essa escuta e acolhimento? O que que é isso? Como é que se configura na prática? Eu quero que você me dê um exemplo prático. A pergunta na prática, para mim, começa com a primeira pergunta que eu faço quando o paciente entra no meu consultório. O que te Ah, trouxe aqui? O que te motiva a fazer terapia? legal. Perfeito. Para você, Karina, o que que na prática se configura essa escuta e esse acolhimento? É validação do que a pessoa traz. Hum, Validar o sentimento e as questões dela. entendi. Muito bom. E para você, Rayane? Oi, é bem parecido com o que ela acabou de dizer, né? Essa questão do acolhimento e validar aquilo que a pessoa traz, né? Porque eu digo isso até por experiência própria, sabe? Você tá ali com um terapeuta olhando para você com aquela cara de desdém, como se o seu Ai, nossa. sofrimento, entendeu? Ah, não, você só é uma mulher lésbica, sim, e daí? Uhum, exatamente. É, tem muito essa questão mesmo, né? Tipo, desconfigurar todo esse sofrimento, essa classificação que te faz sofrer, né? Como se fosse uma coisa banal, como você trouxe. Muito bom. E para você, ô, Rafaela? Então, eu juntaria um pouquinho de tudo que as meninas falaram, né? Mas eu Uhum, acredito que um ponto que, para mim, eu acho que, enfim, que é essencial, e isso eu digo não só como terapeuta, mas, enfim, como pessoa que também faz terapia, que mostrar que você é a diferença. Em qual sentido?
no sentido de que, assim, a sociedade está indo para um rumo em que, se você é gordo, você tá horrível, se você é LGBT, pior ainda. Então, o que que eu faria? Eu Uhum. faria com que essa pessoa se sentisse acolhida, mostrando que não, que não é assim, que isso é realmente. Eu puxaria muito para essa questão do social, eu tenho muito esse, Uhum. esse pêndulozinho, assim, Legal. que para mim eu sempre puxo muito para isso. Então, eu acho que eu direcionaria esse acolhimento mostrando um recorte, que é esse recorte mais que a gente está vendo, né? Que é quebrar essas questões, que Uhum. é eliminar esse preconceito e tal. Então, eu acredito que eu direcionaria minha prática dessa forma. Muito bom. Não, perfeito. Excelente, tá? Gente, vamos fazer então agora um último exercício. Fazer o seguinte. Eu quero que a Rayane, liga o seu microfone. Sim, Eu gostaria que você fingisse que eu agora sou um paciente seu, tá? Novo paciente, ok? E eu gostaria que você me fizesse perguntas básicas de uma anamnese. Assim, perguntas básicas, o que vier na sua cabeça sem certo e errado, tá bom? Então eu queria que você me perguntasse certo, coisas básicas para entender quem eu sou, de onde eu vim e tudo mais, ok? Vamos lá, bem certo. rapidinho. Perguntando e eu vou respondendo. Oi, Wesley, bom dia. Bom dia. Gostaria de saber como é que você está hoje, como é que está se sentindo. Eu tô bem, e você? Também, estou bem. E o que é que te trouxe hoje? O que é que te motivou a fazer terapia? Olha, eu tô com um problema, assim, tô muito ansioso e meio angustiado por essa questão de gênero. Sei lá, tô meio confuso com essa questão de gênero. Certo. E como é que tu se identifica? Eu me identifico como um homem, mas não sei, às vezes eu vou pra lá também, eu me identifico como uma mulher, e aí é isso que tá me confundindo, sabe? Eu sou uma pessoa trans? Então, são essas questões que estão causando uma certa ansiedade. Exatamente. Mas pode finalizar, Rayane. Olha, perfeito. Gente, a Certo. pergunta que a Rayane fez, como é que você se identifica? É uma prática afirmativa, tá? Então, eu estou trazendo essa questão aqui para que a gente possa entender, eu vou te dar agora algumas práticas afirmativas que você pode aplicar na sua clínica, tá bom? Então, para Certo. além do acolhimento. Acolhimento realmente é a melhor, né? Assim, cara, se você não tiver um acolhimento ali inicial, o resto não vai funcionar bem, tá bom? Mas eu vou para além do acolhimento. Eu vou antes do acolhimento e depois do acolhimento. Então, Rafaela, liga aí teu microfone para eu te entrevistar agora. Sim, Oi, Rafaela, tudo bem? tudo. Prazer em conhecer você, tá? Meu nome é Wesley. Rafaela, como é que eu posso designar você? Como é que eu me refiro a você? Então, eu me identifico com uma mulher cis. Tá, então eu posso te chamar nos pronomes ela mesmo, né? No feminino. Isso, Tá, por tá. favor. Rafaela, qual que é a tua orientação sexual? Eu sou bissexual. Você é bissexual, tá. Então, atualmente você se relaciona? Atualmente, eu tenho a tendência a me relacionar mais com homens, mas também me relaciono com mulheres. Inclusive, meu último relacionamento foi com uma mulher. Tá, beleza. Rafaela, em relação à questão da terapia, o que te traz a terapia hoje? Assim, só isso, gente, pode finalizar, tá, Rafa? Olha só a Uhum, diferença quando a gente pergunta como que eu posso me referir à pessoa, como que eu posso chamar a sim, pessoa, a orientação da pessoa, tá? É muito importante, gente, não presumir. Já recebi pacientes com foto, como o Carl Raymond lá no início, né, de aparatos tidos como masculino, mas essa pessoa me procurou no feminino. Então, ela queria que eu chamasse no feminino. Já pensou se eu tivesse chegado nessa pessoa e falar oi, não sei o que lá, no masculino? Acabou. Já ia se sentir invisibilizada desde o primeiro contato. Entende? Então, é muito importante, não, primeira coisa, não pressuponha, a partir da foto, do nome, como a pessoa quer ser chamada ou como que ela quer ser referenciada em relação a gênero, tá? Porque a gente também tem nome social. Pessoas cis também tem nome social, né? Apelido. Muitas vezes, por exemplo, Rafaela Dornas, está escrito, mas muitas vezes a Rafaela não gosta de ser chamada de Rafaela, gosta de ser chamada de Rafa. Por que a gente respeita o nome social das pessoas cis, das pessoas trans não, né? Então, Rayane, gosta de ser chamada de Rai, né? Ou de outro nome. Karina, gosta... Enfim, a gente tem apelidos, a gente muitas vezes tem isso, né? E perguntar isso para o paciente, nossa, chega a abrir os olhos, tá?
Para além do acolhimento, gente, é muito importante isso aqui, olha só. Antes do paciente chegar em você, ele precisa saber que você é uma pessoa de confiança. Como é que eu vou chegar em você se eu não sei se você vai me acolher? Geralmente, os pacientes LGBTQIA+, já entram na terapia com receio de serem invalidados. Ou seja, é muito importante que se você atua com Instagram, se você atua no WhatsApp, se você atua em qualquer rede ou qualquer site, pelo menos em algum lugar, nem que seja num lugar pequenininho, você coloque uma bandeira LGBT. Você coloque, ó, eu acolho minorias sociais. Você coloque isso para que as pessoas elas cheguem em você e olhem para aquilo ali e falem, ah, que bom, posso respirar, né, em relação a essa psicóloga aqui, eu posso ter um pouco mais de confiança. Gente, é sério, isso faz tanta diferença, tanta diferença. Para mim, eu sou psicólogo, mas eu também sou paciente. Eu não consigo entrar em contato com psicólogos que eu não sei se eles vão me atender bem, se eles vão ter um recorte para minha realidade. Não consigo. Então, eu já tive pacientes que eles só fecharam comigo porque eu perguntei o gênero da pessoa. Então, tipo assim, quantos psicólogos essa pessoa precisou passar que não perguntaram o gênero dela para chegar até mim? Isso é tão triste. Então, para antes do acolhimento, antes do paciente chegar, torne as suas redes, torne o seu profissional, sua imagem acolhedora. E diga para as pessoas que você sabe acolher, que você tem práticas afirmativas, que você faz grupos de aprofundamento para acolher essas pessoas. Isso é muito importante. Ô, Karina, me fala o seguinte, quando você for atuar, você vai, então, pelo que eu entendi, você não está atuando ainda, mas você vai atuar. Para que a gente possa atuar, a gente precisa elaborar, por exemplo, um contrato terapêutico, de acordo com as regras do CFP, tá? Nesse contrato, o que você acha que deve, como que você acha que devem ser a linguagem desse contrato? Você vai colocar a linguagem neutra, você vai tentar colocar pronomes impessoais, como é que você acha que é mais legal de fazer para tornar a sua prática afirmativa? Você vai colocar tudo no masculino? Não, para mim tem que ser linguagem neutra. é, no meu dia a dia, nas Uhum. minhas anotações eu já coloco linguagem neutra, então Perfeito. Perfeito. no meu contrato eu vou colocar linguagem Show. neutra, Gente, porque linguagem, pode falar. é Eu não o colocaria linguagem público. neutra por se tratar de um documento jurídico e a linguagem neutra não está ainda tão Uhum. definida no português formal. Formal. Eu Mas eu vou te colocaria no explicar. termo impessoal. Eu não Isso, eu vou te colocaria explicar. o linguagem neutra para documento, não. Uhum. Pode falar, Karina. É justamente isso, Ivana. É que para assim, a gente consegue colocar uma linguagem neutra de forma Forma jurídica. formal. Uhum. Dá para fazer. Sim, Assim, sim. exemplo, uma forma que as pessoas acham que tem que ser a linguagem neutra. Olá a todos, boa tarde, boa noite, bom dia a todos, né? Olá, vocês. Não precisa, muitas vezes você pode simplesmente adaptar seu recurso. Por exemplo, boas-vindas, pessoal. Isso é neutro. Você não está colocando nem masculino nem feminino. Boas-vindas, pessoal. Tudo bem com vocês? Né? Olha aqui, o meu nome é Wesley, estou aqui me apresentando. Olha a diferença, né? É neutro. Não precisa sempre usar o neutro na desinência verbal, né? No que vem depois no elu e tudo mais, né? É no Não contrato precisa também. do todes, querides, Não, namorados, você não pode precisa. simplesmente adaptar o seu recurso, porque o português é uma linguagem muito rica e dá para a gente fazer essas adaptações de uma forma muito, muito assim, perfeita, tá? Então, é super adequado que vocês, dentro do contrato, é claro, por se tratar de um documento formal, tente o máximo fazer com que isso fique mais neutralizado, porque pode chegar um paciente não binário para você e tá lá tudo no masculino, a pessoa pode se achar um pouco ruim, né? É claro, se você já especifica antes que você é uma terapeuta que acolhe pessoas LGBTQIA+, e tem a questão do contrato no masculino, a pessoa pode ser que ela não se importe, porque ela sabe que aquilo ali se trata de uma formalidade, tá? Então, mas é interessante que você demonstre muito esse acolhimento antes, é por isso que eu estou falando para você que acolhimento não é só na clínica, acolhimento tem que vir antes, para a pessoa já saber com quem ela está falando. Então, por exemplo, meus pacientes, muitas vezes lá atrás eu tinha contrato que era só no masculino, mas pacientes meus que são andrógenos, ou se identificam como feminino, nunca reclamaram, porque eles sabem que eu vou tratar essas pessoas de uma forma bem acolhedora depois, e o contrato se trata de uma formalidade, tá bom? Mas é interessante essa adaptação, pelo menos nesse discurso, em relação a essa questão de adaptar ao idioma. Não necessariamente ficar falando sempre no todes,
queridez, não sei o que lá, esse, né? Porque isso realmente pode ser considerado aí, né, quando você for precisar num jurídico, por exemplo, pode ser invalidado, porque infelizmente ainda hoje a gente tem um preconceito muito grande em relação a isso. Ô, Rafa, fala pra gente qual que é a dificuldade que você tem em relação a isso. Então, é realmente sobre o que vocês estavam falando, né? Sobre é, colocar em termos mais neutros. Eu confesso que eu tenho certa dificuldade com isso. Alguns posts do Instagram, por exemplo, eu tento ao máximo, mas ainda assim é uma questão que eu preciso me aprofundar mais, porque me Sim. geram muitas dúvidas. Não, tranquilo. Assim, eu entendo, ó, lugar de fala, eu como um homem cis, né, eu entendo, mas como um homem cis que está se aprofundando nessa questão da linguagem neutra, que tem muitas pessoas, muitos amigos, amigas que são pessoas andrógenas, não binárias, eu entendo que essas Uhum. pessoas, a luta delas não é para que tudo fique na linguagem neutra, não é isso que elas querem. Elas querem que, pelo menos, você consiga adaptar o discurso quando for necessário para elas, né? Por exemplo, no Sim. contrato, por exemplo, é isso que eu falei agora. Você não precisa fazer, de certa forma, 100% uma linguagem neutra colocando um sufixo no ES, né? Todes, Uhum. querides, não sei o que lá. Mas é interessante que você adapte o seu discurso para que fique um pouco mais neutro. E não tem problema nenhum se você não conseguir fazer isso nos seus posts do Instagram, por exemplo. É isso que eu estou falando. As pessoas elas não vão enxergar só isso. Elas vão enxergar o Sim. macro. Ah, Rafaela, legal, ela atua com pessoas LGBTQIA+, né? E aí ela vai olhar para o seu post, vai ver no masculino, ela não vai ligar tanto. Agora, se for uma pessoa que já está num contexto de discriminação, de olhar para essa questão da neutralidade com um olhar ruim, com um olhar crítico, aí a pessoa ela realmente vai ficar chateada, vai olhar, olha lá, tá criticando, tá falando que tá matando o português, tá? Vários argumentos falaciosos, na verdade, né, que as pessoas Uhum. utilizam, não tem nada a ver, tá? Porque se a gente for parar para pensar, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, não existia a palavra selfie. Mas hoje a gente fala selfie. Não fala? Selfie. Ah, vamos tirar uma selfie. Qual que é a diferença? Por que as pessoas falam selfie, mas tem dificuldade em falar um pronome neutro? Né? Ah, é preconceito. Então é só isso que se resume. Mas é isso que eu estou deixando claro para vocês, né? Que não se trata de uma coisa muito específica, mas para que vocês olhem o geral. E aí o geral também se trata de uma anamnese acolhedora. Como é que são as perguntas na anamnese de vocês? Né? Vocês perguntam sobre a orientação e o gênero do paciente? Você deixa lá para o paciente colocar o gênero que essa pessoa se identifica? Essa anamnese, ela fala sobre religião, você pergunta a religião do seu paciente, a etnia, né? São perguntas importantes para você mostrar esse acolhimento, tá? Então, não supor gênero, fazer perguntas acolhedoras, né? As suas redes sociais, lugares que você se expõe, ter pelo menos uma coisa ou outra que mostre que você é diferente, que mostre que você não é mais do mesmo, tá? Ficou alguma dúvida, gente, em relação a essa questão das práticas afirmativas? Isso é tornar a clínica afirmativa. Acolhimento é o básico. Todas essas outras coisas, elas também importam, tá bom? Pode falar, Ivana. Não, foi muito legal a sua aula, foi muito boa, abriu muito a minha cabeça para prestar atenção em pequenos detalhes, né? E assim, É, a questão de buscar o vínculo com o paciente é fundamental, a questão de buscar um rapport com o sim, paciente é fundamental, né? sim, com certeza. Mas não acabou ainda não. Ivana, quero, já que você está falando, eu queria que você me falasse o que você vai levar de mais importante no encontro de hoje. Foi conhecer essa questão da psicologia afirmativa. Para mim, é o mais importante que eu vi no curso de hoje. Muito bom. Parabéns. Karina, o que você vai levar de mais importante? É... Ai, gente, que é isso mesmo que eu quero para mim, assim, e tentar adentrar uma mais e da melhor forma possível, sabe? E levar um pouquinho do que a gente aprendeu e não ter medo Uhum. de errar, não ter medo de falar errado e buscar mais conhecimento para esse novo Sim, contexto. Acho que é isso. perfeito. Muito bom. Legal, isso é muito bom. E você, Rayane? O que você vai levar de mais importante no Olha, encontro de hoje? essa questão, né, da terapia afirmativa, porque eu nunca, e até engraçado que ontem eu tinha comentado isso. Eu já fiz vários cursos, mas Ah, nunca participei de um grupo de estudo. Então, assim, é super importante para mim
né, participar de um, e ainda mais com essa temática, né, na Sim, qual eu acho que quanto mais a gente estudar, mais é necessário estudar e conhecer, né, para que a gente tenha propriedade, né, sobre. E justo. é isso. E Muito também fazer bom. uma pequena mudança no meu contrato, né, que eu nunca tinha pensado por esse lado. Na Legal. anamnese eu coloco, né, tudo isso, eu pergunto de religião, de orientação, gênero, essas coisas, mas no contrato eu nunca tinha pensado em colocar essa questão de neutro, né, de ser neutra. Sim. Sempre coloco ou masculino ou feminino, entendeu? Uhum. Legal. São adaptações que muitas vezes são importantes. Na verdade, se eu for falar para vocês, eu tenho um contrato mais neutralizado, porque eu não atendo pacientes apenas LGBTQIA+, é meu foco. Mas muitas pessoas héteros, cis, chegam para mim, né? E muitas vezes essas pessoas, elas estão em processo de descoberta, né? E aí, para essas pessoas que elas não entendem, não sabem, eu coloco um contrato, tipo, normal, né? Assim, adaptado, como o outro, né? Mas eu já deixo, assim, não necessariamente 100% todo adaptado, porque para a pessoa que ela não conhece sobre a comunidade LGBTQIA+, pode até soar estranho, né? Um contrato que fale de uma forma diferente. Eu tenho dois, né? Duas formas aí de abordar, porque meus pacientes são assim, mas se você trabalha só com pessoas LGBTQIA+, super importante você mostrar esse lado acolhedor, né? E você, Rafa? Então, assim, tudo, né? Perfeito, amei. Ai, que bom. Mas eu acho que o principal foi que eu consegui perceber alguns detalhezinhos que eu não estava tão atenta. Então, por exemplo, a questão de perguntar a religião, como a pessoa se identifica e tal, eu faço, é uma parte que eu tenho na anamnese, mas, por exemplo, tem muito essa questão de que, igual do Cauã, né? De olhar a aparência e meio que pressupor. E Sim. isso foi um ótimo ponto, assim, que me tocou, e nesses pequenos detalhes, né? Porque o acolhimento geral a gente sabe fazer, mas tem a especificidade, né? Então, é realmente isso. Eu acho que eu Uhum. encontrei realmente o que eu estava buscando e amei. Ai, que bom, fico feliz, gente, que vocês gostaram, muito, muito bom mesmo. Olha só, semana que vem a gente vai continuar falando, tá bom, sobre esses temas. Semana que vem a gente vai adentrar aí na verdade, duas letrinhas, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre outras questões, né? Porque geralmente se fala muito sobre essa questão de LGB, né? Mas e o resto, né? E as pessoas intersexuais, as pessoas assexuais, cadê elas, né? Onde elas estão nos livros, nos encontros, nos lugares de fala, né? Parece que não se fala muito sobre isso. E semana que vem a gente vai falar um pouquinho mais sobre as pessoas intersexo e assexuais, tá bom? Olha só, encontro vocês semana que vem, tá? Nesse mesmo horário, ok? Rafaela, vou cobrar a câmera, viu? E Rayane, por que você não ligou a Ai, câmera pode cobrar, hoje? tô agoniada. Eu queria ver Eu não você. liguei porque, como eu disse, foi a maior complicação. O computador Tá bom. desligou. Aí eu vim correndo pro celular, o celular tava descarregando. Ai, meu Aí pronto. Deus. Mas na próxima eu vou Acontece. ligar. Eu quero ver todo mundo, esses rostinhos, tá bom? Gente, beijo, abraço. A gente se vê semana que vem. Beijo, Tchau, sempre um tchau. Tchau. Beijo, Ai, que bom, gente. Karina. Obrigado. Foi Tchauzinho. ótimo. Lembra de bater foto com todo mundo para ficar marcando os cursos para a gente postar nos Insta da vida, moço. Perfeito, É perfeito. Eu verdade. bati Então, várias tá. fotos já, hein? Então, Tá todo mundo aí bom. já vai Tchau, sair. tchau, gente. Tchau. Tchau, Tchau. beijo. Beijo.